Olá, youtubianos de plantão! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Professor Jader Livros que eu li. E hoje vamos falar sobre pedagogia da autonomia, que nós não precisamos nem escrever o nome do autor, porque você já deve saber quem escreveu essa obra. Mas, para você que porventura não saiba, é o Paulo Freire. Paulo Freire é um dos pedagogos, um educador mais estudados no mundo inteiro. Exilado na época da ditadura, mas esse livro, Pedagogia da Autonomia, ele escreve no Brasil mesmo, né? Ele tem uma outra obra que ele escreve, a Pedagogia do Oprimido, que vai vir na sequência aqui do canal. Ele escreve essa obra depois que ele vai para a África e das suas viagens, depois ele retorna para o Brasil, ele escreve em inglês, e depois ele lança esse outro livro, mas essa Pedagogia da Autonomia ele escreve aqui no Brasil. E vamos falar mais sobre esse livro, que é a nossa pauta aqui. Então, o primeiro ponto aqui é dizer que a educação ela não é neutra. Não existe neutralidade na educação. Ou você faz, ou você não faz. Ou seja, ela é ideológica. Ela é ideológica porque ela é política. Não esqueça aquela ideia de política partidária, né? Para Paulo Freire, a educação é política. O que isso quer dizer? Quer dizer que a educação é ideológica. Ela tem um fim, né? E quanto mais se mascara de neutralidade a educação, mais finalidade ela tem para aqueles que desejam um objetivo com a educação, seja ser opressor ou ser construtivista, enfim, depende daqueles que estão gestando naquela educação. Então essa natureza ideológica, ela parte no ato de educar, ela está intrinsecamente no ato de educar. A ideologia está nas pessoas. O ato de ensinar é uma especificidade humana, ou seja, faz parte do ser humano, é uma característica, é da natureza do ser humano ensinar. Tanto é que as famílias têm pessoas, têm pais responsáveis que dão os exemplos e ensinam a partir do seu exemplo as crianças e outras pessoas ao seu redor. Os líderes, então políticos, também ensinam a partir do seu exemplo. Então, o PPP da escola, ele traz uma ideologia. Ele traz o direcionamento ideológico para as pessoas, né? Tem um fundo, um regimento interno, ele traz os comportamentos, aquilo que se deve estudar. Então ele traz essa natureza de conhecimentos voltados para uma ideologia. Então, nesse sentido, a educação é um ato político, né? E esse ato político, para Paulo Freire, ele deve respeitar o que o educando traz, né? Respeitar o saber do educando. Nesse sentido, o que o educando traz para a sala de aula deve ser valorizado também. Por isso que Paulo Freire, no seu primeiro capítulo dessa obra, ele fala que não há docência sem discência, né? Ou seja, o ato de cozinhar, de dirigir, né? É um ato de corrigir provas, de saber de novos questionamentos que surgem no ato de escutar o educando. Escutar o educando é isso, é olhar a prova, avaliá-lo e trazer para a sua prática novos direcionamentos a partir do que ele diz a respeito do conteúdo. Então, o educador não está pronto totalmente, ele não está
um ponto final sobre os seus conhecimentos. Ele está sempre se refazendo. E esse ato de que não há docência sem discência é dizer que o educador está sempre aprendendo. Ele é ser um eterno estudante, a gente fala. O educador é um eterno estudante no sentido de que ele está sempre aprendendo, mesmo que ele não deseje ler, não deseje estudar mais sobre o tema, o próprio ato de interagir, corrigir provas, né? Observar os novos questionamentos dos alunos já traz para si automaticamente um novo olhar sobre o conhecimento. Então é um ato intrínseco ao ato de ensinar do ato de aprender. Mas esse ato de ensinar tem que ter rigorosidade de método, rigorosidade metódica, que é o ato de ler constantemente, receber as críticas, observar o seu método, né? Porque o método científico ele tem organizações próprias para o conhecimento humano que devem ser conduzidos de acordo. Não vou colocar fanatismos e ideias religiosas atrozes e gerando conflitos, né? O rigorosidade de método é isso, prestar atenção a partir do seu exemplo e prática, né? Falar e fazer. É muito importante, educador, ter essa coerência pedagógica, né? São os saberes necessários à prática educativa, né? O respeito à autonomia, como eu já falei, o quarto aspecto é a curiosidade, instigar a curiosidade, né? Um copo de água, emitir uma luz de laser e fazer com que os alunos observem aquelas cores, aquelas tonalidades de cores e instigar a curiosidade. Por que o céu é azul? Né? Curiosidades que ficaram de fora do nosso arcabouço do dia a dia por causa das mídias sociais. É uma curiosidade sadia de buscar o conhecimento sobre aquilo. Então a curiosidade deve ser um passo para o conhecimento. O conhecimento deve ser algo de intervenção no mundo, né? O quinto aspecto, a educação deve levar o estudante, o educando, a sua noção de interferir no mundo para que o mundo seja melhor. Ele é parte, o ser é parte importante com a sua autonomia, ele é parte importante para intervir no mundo, e a partir disso ele tem que tomar-se parte do seu papel no mundo, e a educação, uma educação libertadora, faz isso, faz com que o estudante questione aquilo que ele está aprendendo, intervenha no mundo, né? Depois nós temos no sexto item que eu apresento para vocês o diálogo. O diálogo não se pode ser deixado de lado no ato de educar. Como a gente falou, respeito ao saber do aluno é respeitá-lo através do diálogo, saber escutar. Então aquela escola que é só ensinar não é transferir conhecimento. Então muitas vezes essa educação bancária que ele critica, do professor abrir a mente do aluno e depositar conhecimentos sem parar, isso não é uma educação que respeite o saber do aluno e gere diálogo, né? É preciso então aprender junto com o aluno, como o ato de cozinhar e de dirigir com o tempo vai se aperfeiçoando mais. Tem o ato de cozinhar, tem os temperos, tem a quantidade
de elementos que vão para fazer um bolo. Então, tudo isso exige uma análise metódica, tem que se ter um rigor do método para fazer certas quantidades certas. E, em meio a isso, o ato de ensinar, o ato de dialogar com o conhecimento é o próprio ato intrínseco do ato de ensinar, né? Depois nós temos a estética e ética. Estética no sentido de que deve haver um prazer lúdico de ensinar, a boniteza que ele chama no livro, de apresentar o conhecimento com o prazer, com a leveza, com a admiração pelo aquele conhecimento. Essa é a estética. E a ética no sentido de que o ato de ensinar exige decência e pureza, exige coerência entre o ato da prática e o ato de falar. Então exige, exemplo, um caráter formador. Então a educação é um fato, é um ato educador do ser humano, né? Então o educador ele deve constatar, deve intervir e educar. Então ele nunca de impor, né? Impor serve aos ditadores, aos autoritários, né? Para Paulo Freire, uma pedagogia da autonomia, que gere a autonomia do ser, é constatar, o educador vai constatar através desse respeito ao saber do educando, vai intervir a partir da sua rigorosidade de método, do que ele sabe, do que ele ensina, ele vai educar. Educar é quando, então, o aluno, o educando, ele começa a intervir no mundo a partir da sua natureza ideológica. Então, essa ideia de ideologia é poder ter um norte ou um sul, um leste ou um oeste. A neutralidade não existe no ato de educar. Então, por fim, para terminar esse breve resumo sobre essa grande obra, aprender a realidade. Então, aprender a realidade é se apropriar dos conhecimentos que o professor tem, ele traz na sala de aula, e nesse conjunto de conhecimentos, gerar para os seus estudantes uma maneira do educando poder aprender a realidade. Como um aluno me disse uma vez, você ensina a física de uma forma que transcende os muros da escola, né? Então essa é a maneira de que nós devemos estudar os conteúdos, né? Aprender a realidade é justamente isso, trazer a física, vamos estudar a física com conhecimentos sobre velocidade, sobre aceleração, né? Mas também trazer a questão da ética do segurança, da ética do sinal vermelho, do limite de velocidade, trazer essa discussão do que os educandos podem ser melhores quando sair, né, da escola. Então isso foi uma fala da aluna numa aula que me fez acreditar muito nessa ideia de pedagogia, porque é exatamente isso que eu quero trazer nas aulas. Trazer não só o conhecimento, mas uma maneira de se aprender, porque aprender é aprender mais, você aprende mais, porque aí você apreende a realidade e consegue colocar no seu dia a dia aquilo que você aprendeu. E isso é o ápice educacional, é o ápice da educação do que se pode desejar para um ensino de qualidade. Então, se você ficou até aqui, eu agradeço, meu muito obrigado, e
Fique ligado no canal, sempre tem novos vídeos semanais. E ative o sininho. Até mais. Tchau.